Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Oi, André, você é uma pessoa linda, iluminada, abençoada, felizes os que te têm ao lado. Minha querida, obrigado pelas palavras, viu? Meu nome é tal, 36 anos, moro na cidade de Arujá. Para você entender meu desespero atual, tenho que te contar minha história de antes do meu ex. Com 16 anos, no auge da rebeldia e muitos problemas familiares, como a separação ou não dos meus pais, eu que tinha um sonho, perder minha virgindade com um namorado que me amasse e eu também. Perdi a virgindade com um homem que não tinha nada a ver com meus objetivos, era casado, usava drogas e estava entrando na vida do crime. Olha, às vezes a gente perde a virgindade com cada coisa, não? Misericórdia, sai tudo do contrário do que a gente imaginou, né? E eu, graças a Deus, perdi a virgindade com uma pessoa muito boa e que eu gostava muito. Ai, pelo menos isso, né? Perdi a virgindade com ele e nunca mais tive nada. Mas depois descobri que engravidei na primeira vez. Nossa, mas desgraça pouco é bobagem, não? Nem vou contar o rebuliço que virou minha vida ou passaria dias aqui. Ele foi preso e eu grávida sozinha. Misericórdia. Após ele sair da cadeia, me senti na obrigação de ficar com o pai do meu filho. Triste ideia. Nos separamos em menos de 6 meses, pois ele queria treinar boxe na minha cara. Evidente, não aceitei. Foi horrível, mas superei. Aqueles dias de tristezas, angústias e todos os sentimentos de término seguiram seu percurso normal. Porém, fiquei reclusa, não deixava ninguém se aproximar, acredito que devido ao trauma, mas me sentia bem sozinha, não pirei naquela, nunca mais vou achar um homem para amar. Fiquei sem beijar na boca 2 anos. Ai, que bom, minha querida, que você entrou nessa, né? Não entrou naquela. Ai, nunca mais vou achar alguém para amar. E aí as pessoas... E aí é pior, porque aí elas entram numa furada pior ainda, né? Porque estão se sentindo vazias, sozinhas. Então aí o primeiro que aparece, bum, pega, né? Tá, fiquei sem beijar na boca 2 anos, mas não me sentia mal por isso. Olha, parabéns, viu? Porque tem muita gente que se sentiria, nossa, o pior dos mortais. Entrei num relacionamento com um homem bom caráter, amigo da família, me conhecia desde os 14 anos. Me apaixonei de verdade e depois amei. Mas eu sou fumante, ele não aceitava. E disse, ou eu ou o cigarro. Na hora, eu disse a ele, você me conheceu assim, se apaixonou, me pediu em namoro e disse que me ama. Agora não dá para fazer isso. É egoísmo. Sinto muito, o cigarro. Olha, minha querida, eu concordo com você, tá? Eu tô gostando da sua postura. Porque assim, ó, realmente você tá corretíssima. Ele te conheceu assim, aceitou desse jeito, se apaixonou por você. Então, quer dizer, estruturou toda uma relação. Então ele achou que quando tivesse estruturado, talvez então, lá no início, olha lá, a atitude foi errada. Porque no início talvez ele assim, não, eu vou suportar, mas depois, lá na frente, né, eu dou um checkmate nela, tipo, ou eu o cigarro. Aí ela não vai ter coragem. Então, errado tá ele mesmo, né? Você tá certo, a sua postura foi certa. Não estou dizendo que é certo escolher o cigarro. Eu acho errado escolher o cigarro, eu acho errado escolher o vício, certo? Mas entendendo dentro desse contexto, a sua atitude foi correta, certo? Como da primeira vez, houve o luto com choro, lembrança, saudades, etc. E pronto, vida que segue. Essa é guerreira. Encontrei pelo caminho homens que só queriam sexo e me enganavam com palavras que eu queria ouvir. Depois percebia a realidade e saía fora. Sofrer sempre, desistir de viver jamais. Eita, mulher retada! Vamos marcar essa frase aqui, ó. Sofrer sempre, desistir de viver jamais. Marca essa frase numa cartolina, meu anjo. Coloca com letras garrafais. A gente precisa
viver isso aqui, ó. Sofrer sempre, desistir de viver jamais. Ai, sofrer sempre. Sofrimento faz parte da vida. Bem-vindo à vida. Ai, eu não quero mais sofrer. Nós vamos sofrer. Sofrimento faz parte da condição existencial. A gente vai sofrer. Desistir da vida jamais. Conheci o pai do meu filho caçula. Era um relacionamento bom. Fui percebendo com o tempo que aquele homem com tantas qualidades e defeitos como todo ser humano era mitomaníaco. Você que está me assistindo não sabe o que é mitomaníaco? A mitomania é a mania de mentir. É aquela pessoa que mente descaradamente. Ela mente tanto que ela acredita na própria mentira. É diferente daquela pessoa que conta uma mentirinha, mas sabe que é mentira que está contando. O mitomaníaco é o grau extremo, né? É doença. Ele acredita na própria mentira. Eu tentei entender e procurei ajudar, mas ele não se achava assim. Para ele eram deslizes que ele poderia resolver. Houve também uma traição. Enfim, nosso casamento de 6 anos acabou. Foi amigável de ambas as partes. Mas depois o inferno começou. Descobri que ele falava mal de mim, etc., para se fazer de coitado e conquistar pessoas e mulheres. Mas esta também é uma característica do mitomaníaco. O mitomaníaco, ele está com você agora. Ele está com você agora, conversando agora. Tá tudo ótimo, ótimo, vocês estão bem, nanana. Ele sai aqui, ele entra num outro ambiente, está conversando com outras pessoas. Nossa, ele transforma tudo o que aconteceu aqui. Vocês não acreditam o que o fulano fez pra mim. Ai, gente, olha, eu tô acabado. Sendo que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só que na cabeça dele aconteceu. Ele conta. Então, quer dizer, ele destrói você. É uma das características do mitomaníaco, viu? Briguei muito quando descobri, mas minha principal revolta era que ele se separou do nosso filho. Não dá pensão nem atenção. Consegui novamente passar por tudo isso e me recuperar. Agora começa o maior dos meus pesadelos. Misericórdia! O que vem mais por aí? Sabe por que, André, o meu retrocesso de tudo que fui aprendendo ao longo dos anos? Através do Face, um amigo do meu filho começou a conversar comigo e logo partiu para investidas. Amigo do seu filho começou a investir em você? Eita! Eu com 35, ele 21. Relutei... Ah, é que você ficou grávida nova, né? Relutei por inúmeros motivos além da idade. Ele é obeso, coisa que não me incomoda em nada. Não tenho preferências físicas, mas sim da conversa, da química. Isso me atrai verdadeiramente. Quando começou a conversar comigo, eu tentava sair fora, ele dizia: é mais uma que o gordo serve para ser amigo. Fazer rir, tipo, sou um palhaço. Mas na hora de ficar, me falam que é só amizade. Ah, começou a se fazer de vítima, para despertar dozinho em você. Eu dizia: então melhor nem conversarmos, porque jamais faria isso com você e com ninguém. Mas um dia rolou uns beijos. Gostei, deixei todos os meus preconceitos de lado. Quando ficamos, descobri que a vida sexual dele praticamente não existia. Nunca havia chegado ao orgasmo com uma mulher. Fui como uma professora e ele um ótimo aluno. Começamos depois de um tempo namorar. Mudei bastante devido à idade dele, que gostava de sair, tinha muitos amigos, outra realidade da minha. Então, nada mais justo de dar a liberdade que ele precisava. Porém, ele exagerava, daí começaram os conflitos. Ele trabalhava, fazia faculdade, queria todos os dias de segunda a segunda sair com amigos e depois vir para minha casa. Falava para ele: faça um roteiro, dias de ficar com amigos, descanso para trabalhar e estudar. Para ele não adiantava falar. Moleque, né? Ele postava cada idiotice no Face, coisas do tipo, aqueles posts já com nome de meninas, com cantadas, e marcava as amigas e trocavam até corações. Meu anjo, olha, o problema da gente se relacionar com pessoas
mais jovens, às vezes, tá? É esse. Porque tem pessoas mais jovens que têm uma cabeça muito, né, além e não entra, eles estão além da idade deles. Agora, não é regra. Então a gente não pode criticar a pessoa. Por exemplo, eu uma vez me relacionei com um rapaz que era bem mais jovem que eu. E eu não aguentava, gente. Eu não aguentava conversa no WhatsApp. Primeiro que eu tinha que ficar decifrando aqueles emoticons. Eu não suporto conversa por emoticon. Não suporto. Né? Eu, gente, que escrevo livros, eu gosto de escrever. E aí a pessoa só mandava aquelas coisas, às vezes, tipo, você tava falando uma coisa séria, vinha um negócio nada a ver. Pensei, que paciência. Tanto que não durou 2 semanas. Né? Não dei conta, não. Agora, aí que tá. Eu não posso querer impor o meu jeito a ele. Ele é muito mais jovem, ele vai ter esse jeito peculiar dele. Quer dizer, é um menino de 20 anos, age com criancice mesmo, não amadureceu ainda. Parei de entrar no Face dele, mas um dia na minha página apareceu uma dessas postagens dele. Perdi a paciência, que já não é muita. Discutimos por isso, disse a ele que era um desrespeito comigo. Ele terminou. Tudo bem, achei que ia ser mais um daqueles processos de luto, raiva, saudade e depois lembranças. Contudo, antes de terminar, havia deixado meu celular para ele arrumar há uns 2 meses antes do término. Sempre quando pedia meu celular, dava briga. 3 dias após o término, pedi meu celular. Ele se transformou num mau caráter de primeira. Disse que ia me devolver quando ele pudesse, não na hora em que eu queria. E que tinha mandado em outro lugar, pois não tinha a máquina de solda que precisava para executar o serviço. Disse a ele que então buscaria o aparelho e levaria em outro lugar. Com mais ódio, ele ficou de mim. Quando fui na outra assistência, me deparei com o meu aparelho todo desmontado, faltando peças e a placa queimada. Não tinha mais conserto. Entrei numa confusão de sentimentos porque aquele aparelho foi presente da minha avó. Eu cuidava dela, tinha 93 anos, era como uma filha que nunca tive, pegava no colo para levar ao médico, trocava fraldas. Nos seus últimos dias de vida, passou agonizando no hospital, não saía 1 minuto do lado dela. Tá, aí ela conta toda a história da avó aqui, tá? Não vamos entrar nesse detalhe que não vem ao caso. Eu dizia para ele que era dever dele me devolver o aparelho como entreguei para ele. Ele só me dizia coisas horríveis que me deixou num estado de depressão como nunca tive antes. Faço tratamento com medicamentos antidepressivos há anos. A história foi longa. Fui tentar o último acordo amigável, ele me expulsou da loja a gritos, veio para cima de mim como se fosse me agredir. Daí peitei ele, perguntei se ele ia me bater, virei as costas para entrar no carro, ele continuou me xingando e chamou a polícia para mim. Ai, que horror, que barraco! Não deu em nada porque não cometi nenhum crime, o policial ainda mandou ir no fórum de pequenas causas. Fiquei dias só chorando, tudo na minha cabeça, o término por motivo banal, o porquê dessa atitude com o celular e acabou trazendo de novo o luto da minha avó. Em meio a toda essa confusão, disse muitas ofensas, estava me defendendo. Resolvi pedir desculpas pelas coisas que falei, mas, porém, referente ao celular, se fosse outro técnico, seriam as mesmas atitudes, mas não levaria para frente a briga pelo celular, queria esquecer tudo. Ele veio com 1000 pedras na mão, me xingou por 3 gerações. Fiquei mais arrasada ainda, me sentia culpada de tudo, mesmo sabendo não ser. Perdi o rumo, não tinha mais o poder da minha vida. Como que pode, não? Olha isso, gente. Uma mulher que passou por tantas situações, que grifamos uma frase dela aqui, para a gente ter como propósito na nossa vida, e agora, tá vendo? Um moleque desestabiliza. Numa noite de choro e muita confusão de sentimentos, pensei em suicídio. Olha lá. Mas, mulher do céu, nós grifamos a sua frase aqui, ó. Sofrer sempre, desistir de viver jamais. Numa noite de confusão de sentimentos, pensei em suicídio. Não por ele, mas por tudo que estava acontecendo.
e que eu perdi o controle. Não via sentido uma mulher de 36 anos perder assim a autoestima, o amor próprio, sofrer de uma maneira que nunca havia sofrido por uma coisa que não era possível eu comandar. Dois pontos, o que as pessoas pensam de mim. Era por isso que você estava sofrendo? Sério? Porque você não pode comandar o que as pessoas pensam de você? Ah, vá. Ah, eu tô cagando porque as pessoas pensam. Veja bem, eu dou muita importância ao que as pessoas falam, mas eu não vou me reduzir ao que elas falam. Então, nesse sentido que eu tô falando que a gente tem que cagar porque as pessoas estão falando. Ah, porque tá pensando que eu sou assim, porque... Bem, pode pensar. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Ah, porque tá achando que eu sou... Escuta, o que as pessoas estavam falando de você? Porque até agora você não falou. Você falou da sua briga com ele, né? Toda essa confusão, tal. Até o seu outro lá, o mitomaníaco, falava mal de você. E você não entrou nessa crise? O que as pessoas estão pensando de mim? Cara, lá falava mal de você, não falava o mitomaníaco? Agora, por que aqui você entrou nessa noia? Nunca deixei essas coisas me abaterem tão forte, mas não saía da minha cabeça por mais que eu tentasse ter minha vida de volta. Os amigos, a mãe dele, todos me crucificando como se eu fosse errada. Deixei de ser a pessoa que foi prejudicada e passei a ser a vilã de toda a história. Ah, agora estou entendendo. As pessoas, né, todo mundo ficou sabendo dessa briga, esse barraco, chama a polícia. Tá, aí estão te vendo como vilã da história. Você é? Não. Então fica na paz. Cada dia eu me sentia mais burra, idiota, sem amor próprio. Não conseguia entender esse regresso de mulher madura e vivida. Acabei vestindo o papel que eles me deram, até que novamente mandei um e-mail pedindo desculpas pelas coisas que falei. Ele respondeu, disse que estava perdoada. Queria ser meu amigo. Em pouco tempo veio uma história de amizade colorida. Disse a ele que não, jamais passaria de namorada para uma fodinha casual. Só falava do nosso passado, dos dias bons, do sexo bom e que seria a melhor coisa, já que o namoro não deu certo. Vou te dizer, André, qual era a real. Ele tem vergonha de assumir o erro que cometeu. Contou para a mãe e os amigos a versão dele. Como ele de repente iria aparecer comigo. Disse que eu devia desculpas à mãe dele pelo que eu fiz. Nossa, como eu tive coragem de me submeter a isso. Não me entendo. Uma noite falei para ele que iria fazer um depósito que havia esquecido de fazer cedo. Ele perguntou, quer companhia? Putz, a miserável aqui aceitou. Ele pediu para parar o carro longe da casa dele. Já sabe no que terminou, em sexo. Inacreditáveis 5 minutos após aquela linda cena de amor. Ele vem e me diz, você não vai ficar magoada pelo que aconteceu aqui? Eu, hã? Eu sabia que aquilo não significou nada para ele, mas precisava ele falar? Talvez sim, já que eu estava agindo igual uma menina de 16 anos. Fui levá-lo na casa dele novamente, pediu para eu parar longe. Depois disso, André, me libertei dessa prisão em que me coloquei, tudo que eu fiz de me humilhar, me desgastar, ver minha família preocupada comigo. Por quê? Por um rapaz mimado, filho único, sem saber o que quer da vida, comandado pelos estereótipos dessa nova geração, pega e não se apega, e pela mãe. Nossa, nem eu acredito em mim. Agora sim voltei a me amar, resgatei minha vida, depois de mais um tapa na cara de realidade. Graças a Deus, né, minha querida? André, qual o seu ponto de vista nessa história? Por que perdi o rumo de tudo que aprendi durante dolorosos anos? O porquê dessa regressão? Minha querida, porque isso acontece. Isso acontece, meu anjo. Isso pode acontecer comigo também, não é? Eu me considero um cara maduro emocionalmente. Veja bem, não estou dizendo pronto. Não estou dizendo pronto. Pelo amor de Deus, hein? Porque estamos sempre em processo de. Porém, e não estou me comparando com vocês. Ah, vocês aí, vocês são imaturos. Eu estou me comparando comigo. Então, eu estou me falando que hoje eu me considero maduro emocionalmente,
tendo a mim mesmo como critério e não os outros. E vocês são imaturos. Então, olhando para mim mesmo, quem eu fui, as coisas que eu fazia, a visão que eu tinha, a visão que eu tenho hoje. Então, olhando para mim mesmo, hoje eu me considero um cara maduro emocionalmente. Mas, minha querida, amanhã pode aparecer alguém na minha vida que vai mexer comigo de uma tal forma que eu não esperava. Eu já vi isso acontecer N vezes. Pessoas que eram absolutamente estruturadas, né? Organizadas emocionalmente, sabe? Enfim, pessoas resolvidas. Sabe, pessoas resolvidas. E aí, viver uma situação que viraram do avesso. Sabe? Parece que você estava vendo outra pessoa ali. Igual você que, né? Não, estava certo ele de falar isso mesmo. Ah, você não vai ficar, né, ofendida com o que aconteceu aqui, como você mesma disse aqui. Tá certo ele de perguntar mesmo, né? Porque eu estava agindo igual uma menina de 16 anos. Então, às vezes acontece isso. É igual quando no nosso dia a dia, minha querida, a gente encontra... A gente tá bem, tá alto astral, aí a gente encontra uma pessoa com a energia aqui embaixo. Uma pessoa mal-humorada, negativa, pessimista. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós descemos até o nível dela. Porque muitas vezes é mais fácil a gente descer no nível dela do que ela chegar no nosso. Tá? Isso eu estou falando em termos de essa energia, esse astral. É mais fácil, às vezes, a gente descer e ficar, tipo, né? A gente parece que ficou contagiado pela energia negativa dela. É que a gente desceu no nível dela. E às vezes, quando a gente se envolve com uma pessoa mais jovem, por exemplo, às vezes a gente desce também nesse nível. A gente desce no nível da imaturidade da pessoa. Às vezes acontece isso. Por isso que vira esse rebu na nossa vida. Até a gente se levantar de novo, opa, pera lá. Aí a gente começa a enxergar, perceber, aí a gente se resgata. Mas até isso acontecer, dá tudo esse rebu aí. Então, não fique se culpando por isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, só que fiquemos espertos. Se a gente começa a se relacionar com alguém, independente de idade, tá? Você pode se relacionar com uma pessoa da sua idade que ela é extremamente imatura. A tendência é você também descer, às vezes, no nível dela. É igual relacionar uma pessoa, por exemplo, eu nunca fui ciumento, tal, então eu sempre fui uma pessoa de boa em relação a isso. Aí você começa a namorar uma pessoa extremamente ciumenta. Pode ver quantos e quantos casos a pessoa nunca foi ciumenta em relacionamento nenhum. Começou a namorar uma pessoa extremamente ciumenta, pum, ela desce aqui. E ela agora está no mesmo nível da outra pessoa. Ela também começa a cobrar, ela também começa a exigir. É um espelhamento. Acontece um espelhamento de comportamentos. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Não se culpe. A gente só tem que, então, agora prestar um pouco mais de atenção. Quando você percebe que a outra pessoa tem um outro comportamento que é totalmente diferente do seu, cuidado para você não começar a espelhar esse tipo de comportamento. É a dica que eu deixo aqui. Obrigada, meu lindo, iluminado, batalhador e vencedor, pois para chegar no nível onde está, teve que estudar e trabalhar muito, e vejo que continua sempre buscando mais conhecimento e, como você diz, pensar dá trabalho. Beijos no coração. Minha querida, muito obrigado. Realmente, né? Eu estudei, trabalhei e continuo estudando e trabalhando muito, buscando sempre mais. Por isso que eu disse a vocês, quando eu disse que hoje eu me considero uma pessoa madura emocionalmente, mas nunca pronta. Porque a gente está sempre nesse processo, está sempre aprendendo, sempre crescendo. Vocês me ensinam muito. Então, a história, né, que vocês me enviam, isso acrescenta muito também no meu conhecimento, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu estudo, porque são casos práticos, né? Então acrescenta demais. Então muito obrigado também a vocês. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, o e-mail para contato, tá tudo aqui. Me siga no Instagram, é só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.